15ª rodada do Brasileirão finalizada. Rodada de muitos empates, muitas reclamações de arbitragem, né? O Grêmio no lugar que lutou para chegar. O campeonato segue equilibrado, né? Algumas equipes tirando pontos importantes e outros. Vamos falar do brasileiro a seguir. Olá, amigos do canal do Professor Dida, estamos chegando aí para mais um Futebol Razão especial e sempre aquela ideia, né, de que Futebol Razão especial, Campeonato Brasileiro. Vamos falar então, e temos muitas coisas importantes, muitas coisas para passar para vocês, informações e uma análise que a gente está fazendo também, e já vão pedindo aí para que vocês se inscrevam no canal, nos ajudem, compartilhem, curtam aí, que isso fica muito legal para nós aí, tá bom? Então vamos lá. Após a 15ª rodada, né, nós temos os resultados aqui, a gente faz uns comentáriozinhos em cima desses jogos aí. Abriu a 15ª rodada com o jogo Coritiba e Inter de Porto Alegre, empate 2-2, né, jogando lá em Curitiba. O Internacional fez um belo segundo tempo, saiu atrás e sempre foi buscar o resultado, demonstra uma evolução muito grande nas mãos do Pesolano. É uma equipe que, apesar da sua pouca qualidade técnica individual, tem um conjunto muito bom, muito forte, né, e eu acredito que conseguiu um grande resultado, jogar fora de casa, né, conseguiu um belo resultado, e isso ajuda muito a subir um pouquinho na tabela e se afastar um pouquinho daquela zona perigosa que é onde estava até o final de semana. Mas ainda assim, né, não dá para descuidar, tem que buscar outros resultados. Mas o Internacional fez um belo jogo e mereceu o resultado positivo contra o Coritiba lá. Fluminense empata com Vitória, né? A Vitória esteve na frente também ganhando o jogo, acabou cedendo o empate, uma imposição, diria até técnica, né, da equipe do Fluminense, foi para cima e conseguiu um empate 2-2 também, né, o resultado do jogo de muitos gols também, mas é isso. Então o Fluminense se mantém ali naquelas primeiras zonas ali da classificação, que depois a gente vai passar para vocês aí. O Bahia recebe o Cruzeiro em casa e perde mais uma partida, situação meio complicada do Bahia na competição, né? Não consegue somar pontos, quando consegue buscar um empate no finalzinho de jogo, e dessa vez não deu contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi lá na Fonte Nova e se impôs, resultado bastante ruim para o Bahia, que fica sempre naquela zona intermediária ali de classificação, mas é uma equipe que tem poderio e potencial, né, para estar mais equilibrada, e não está totalmente inconstante na competição. O Remo recebe no domingo, isso, né? O Remo recebe o Palmeiras e empata o jogo em 1-1, um jogo com muita reclamação de arbitragem, né? Eu acredito que o Rafael Clay tenha agido certo, né? Anulou o gol do Palmeiras já nos acréscimos, uma bola que bateu na mão do atacante, sim, e dessa batida da mão ela sobrou para outro jogador fazer o gol, mas eu acho que essa bola bateu na mão, sim, e certamente, se ela não tivesse batido na mão, ela não iria para o pé do jogador para ser feito o gol. Então, certamente teve que anular, porque tem orientações da FIFA para isso, e acho que foi bem anulado. Então, essa choradeira que a equipe do Palmeiras faz, eu acho que não procede, mas faz parte do nosso Campeonato Brasileiro, né? Então, o Remo empata com o Palmeiras, mais um ponto importante, né? Tinha tirado pontos do Botafogo na rodada anterior e agora consegue um empate, ainda que sendo em casa, mas é um empate contra o Palmeiras, que muito poucas equipes tirarão pontos do Palmeiras. O Atlético Mineiro, né, na despedida do Hulk, embora o Hulk não tenha jogado, acabou empatando em casa com o Botafogo, jogo característico de duas equipes equilibradas, 1-1, né, não foi um grande jogo, houve, como eu digo, né, muita comoção no estádio pela despedida do Hulk. O Hulk não jogou, não entrou em campo, mas se despediu, vai agora para a equipe do Fluminense, e acaba então, né, que a torcida vai sentir a ausência do Hulk, a equipe certamente também, porque é um grande jogador, e acabou empatando então o Atlético Mineiro com o Botafogo. O Santos, né, fez um bom jogo contra a equipe do Bragantino, ganhando de 2-0, Neymar voltou a jogar e jogar bem, né, fez gol, e complica a situação para essa escolha para a seleção brasileira, porque ele está brigando aí, muita gente também sugerindo que ele vá, insistindo para que ele vá, e ele acaba melhorando o seu desempenho, fez gol e merecida a vitória do Santos frente ao Bragantino, também se afastou um pouquinho, né, daquela zona perigosa que ele estava, mas ainda assim, depois a gente vai fazer um comentário dentro da tabela dos jogos, o que tem. O Mirassol recebeu a Chapecoense, o jogo de duas equipes que estão muito mal na tabela, estão na zona de rebaixamento, né?
empatou 1-1, para a Chape foi um bom resultado, jogo fora de casa, um ponto importante, somar pontos, e precisa somar mais e mais pontos para se afastar, né, e evitar essa situação do rebaixamento, mas está muito complicado. Jogo equilibradíssimo, jogo de 1-1. O Corinthians e São Paulo protagonizaram um jogo de muitos gols, né? Foram 5 gols, 3-2 para o Corinthians. O São Paulo acabou ainda no finalzinho fazendo o segundo gol. Estava 1-1, aí o Corinthians abriu na volta do segundo tempo, abriu 3-1, e depois o São Paulo foi fazer mais um gol, mas ficou assim, 3-2, uma imposição da equipe do Corinthians, é um belo jogo, um bom jogo, e 3-2 para o Corinthians ficou de bom tamanho nesse jogo. Às 19 horas de domingo nós tivemos assim, a confirmação de que a equipe do Grêmio é muito fraca, né? Não é a equipe do Flamengo que é tão boa assim, porque eu ouvi alguns comentários até que me incomodaram, que o Grêmio vinha num crescendo, e eu não sei que crescendo é esse, que daqui a pouco não apresentava bom desempenho dentro do campo, conseguiu alguns resultados positivos com algumas equipes de menor expressão, mas dentro do Campeonato Brasileiro nada de produtivo. E acabou que tomou literalmente um rodeão do Flamengo, né? Na língua do futebol você sabe o que é um rodeão. O Flamengo não fez mais por incompetência de seus atletas na finalização, mas esse jogo foi 1-0, poderia ter sido 3-4 tranquilamente. O Grêmio simplesmente não opôs resistência ao Flamengo. O Flamengo sim que deixou de finalizar em melhores condições, de fazer mais gols. A equipe do Grêmio horrível em campo, mais uma vez, né? Cada jogo não apresenta nada, e isso é uma coisa que está incomodando muito o seu torcedor, está incomodando as pessoas que conhecem um pouquinho de futebol, porque alguns cronistas esportivos por hora dizem que o Grêmio tem uma melhor, daqui a pouco não tem, mas são aqueles que são investidos em alguma coisa dentro dos órgãos de comunicação que trabalham, né, e a gente não sabe qual é o objetivo. E eu costumo, até coloco, né, o Grêmio chegou onde queria chegar, porque vinha forcejando para ir para a zona do rebaixamento. Inclusive, outra vez eu fiz uma pergunta que qual das equipes dos gaúchos estaria na zona de rebaixamento, né? O Internacional chegou a beirar ali, mas o Grêmio de vez assumiu, e acho, aqui é uma opinião pessoal, eu acho que o Grêmio não sai da zona do rebaixamento antes da virada, né, dessa parada Copa aí, que vai ter para a Copa do Mundo, parada FIFA. Eu acredito que o Grêmio vai entrar nessa parada dentro da zona de rebaixamento, em função dos jogos que tem, em função do desempenho que tem, que continua sendo horrível. A equipe não tem nada coletivo dentro do campo, e individual ainda tem alguns jogadores com qualidade, mas não apresentam em nada. Então eu acho que aqueles que tinham visto alguma evolução da equipe do Grêmio estavam vendo coisas, né, fantasmas que eu não vi, e seguem as explicações lá dentro, né? Seguem essas explicações. Se nós formos comparar com a equipe do Internacional, que conseguiu um ponto importante fora, né? A gente está falando que o Internacional tem uma bela organização, o plantel do Inter também é muito fraco, mas tem uma bela organização. O treinador, o Pesolano, consegue ter uma filosofia de jogo. A gente vê que o Internacional tem trabalho, a gente vê que aproveita bem o tempo que tem para treinamento e consegue fazer uma imposição, às vezes. E uma coisa que é importante, tem muita determinação, e uma equipe que tem a determinação é muito difícil de ser batida. Não desiste nunca dos jogos, do resultado. E aí eu estou falando do Internacional dentro de um jogo do Grêmio, porque nós estamos dentro de uma gangorra do futebol gaúcho, e sempre isso acontece. As duas equipes ali atrás não têm os melhores plantéis, sim, mas os trabalhos dos técnicos é totalmente diferente, né? Então, mais uma vez, eu ratifico. O trabalho do Pesolano é ele que faz o Internacional estar dando alguma segurança até seu torcedor, e eu acho que o Internacional não vai ser rebaixado, porque tem muito mais organização e vai buscar bons resultados depois. E aí, encerrando o final de semana no domingo, o Vasco ganhou do Atlético Paranaense 1-0, um jogo também muito truncado, um jogo não teve uma grande qualidade técnica, mas o Vasco conseguiu o que era interessante para eles, uma vitória de 1-0, e certamente vai se afastando um pouco lá dessa zona perigosa aí que a gente chama que é a zona do rebaixamento. Eu vou passar a classificação dos jogos, né? O Palmeiras segue líder com 34 pontos, empatou com o Remo, diminuiu a diferença para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos ainda, então essa diferença hoje são 4 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, teoricamente, se o Flamengo vencesse esse jogo que falta, ele certamente chegaria a 33 pontos, a diferença para o Palmeiras seria 1 ponto, e talvez isso tenha ocorrido essa chiadeira danada lá com a arbitragem no jogo contra o Remo. Volto a dizer que eu acho que foi bem anulado o gol. O Flamengo tem 30 pontos em segundo, Fluminense
27 pontos na terceira colocação, São Paulo 24 pontos na quarta colocação, Atlético Paranaense 23 pontos na quinta colocação, Bahia 22 pontos na sexta colocação, ainda está ali naquela zona que daqui a pouco pode chegar numa Libertadores, mas preocupa, e são 22 pontos que o Bahia tem um rendimento muito ruim, né, oscilando muito, tem um jogo a menos também que pode ajudar, mas precisa ganhar, né? Não adianta eu ter um jogo a menos e não conseguir somar pontos, e certamente vai complicar o Grêmio agora no final de semana, que depois eu vou passar a rodada no final de semana. O Bragantino tem 20 pontos, e aí nós começamos, sétimo lugar, Bragantino tem 20 pontos, Vasco tem 20 pontos, Curitiba tem 20 pontos, décimo, Vitória, que tem 19 pontos, Cruzeiro 11º com 19 pontos, Botafogo 12º com 18 pontos, o o Atlético Mineiro em 13º com 18, o Inter em 14º também com 18, o Santos em 15º também com 18, o Corinthians em 16º também com 18, vejam que tem 1, 2, 3, 4, 5 equipes com 18 pontos, o 12º ao 16º com 18, aí entra o Grêmio, primeiro da zona do rebaixamento, com 17 pontos, Mirassol 18º com 13, o Remo 19º com 12 e a Chape em 20º com 9. Mas o que eu quis falar, que esse monte de equipes com 18 pontos, 18, 19 e 20, vejam que são 3 pontos apenas que separam o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Grêmio. O Grêmio tem 17 pontos e o sétimo colocado, o Bragantino, tem 20. Tá bom. Então aí dentro daquelas explicações que são ditas, porque o Grêmio está apenas 3 pontos, né, para sair, mas não é só estar 3 pontos, ele precisa jogar e ganhar. Isso que é importante, ele precisa somar pontos, e para isso ele precisa jogar um pouquinho, porque não está jogando nada. Ele precisa jogar um pouco e somar pontos, conseguir vitória. E isso que eu vejo que o Grêmio não está conseguindo fazer, jogos bons, não consegue nenhuma sequência boa de jogos, não consegue nenhuma partida boa, né, altos e baixos, e volto a dizer, o Grêmio não tem nada. Então agora a gente vai lá para os jogos da 16ª rodada, né, que vai abrir no sábado, dia 16, com Inter e Vasco, jogando no Beira-Rio a partir das 18h30. Às 18h30 também o Atlético Mineiro recebe o Mirassol, lá em Minas. E às 20h30 o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã. Às 21h o Palmeiras recebe o Cruzeiro, e eu acho que jogo extremamente complicado para as duas equipes, porque o Palmeiras é o líder e o Cruzeiro está aqui atrás, mas o Cruzeiro tem potencial para fazer um grande jogo, e eu acredito que vai ser um belo jogo de se assistir, complicado para as duas equipes. No domingo, naquele horário que eu não gosto muito, né, de 11 da manhã, o Santos recebe Curitiba. Às 16 horas, o Bahia recebe o Grêmio, e aí que está uma complicação, porque o Bahia está sob pressão, Rogério Ceni sob pressão e o Grêmio jogando nada. E aí quando diz, porque o Grêmio está só 3 pontos, será que o Grêmio traz pontos lá da Bahia? É complicado, né? O Bahia com essa pressão toda que tem, a torcida certamente vai a campo, e o Grêmio não é muito feliz quando joga por lá, e até porque não vem jogando nada, então é complicado. Às 16 horas também o Botafogo recebe o Corinthians. Às 18h30 a Chapecoense recebe o Remo. Esse jogo, né, o Chapecoense precisa somar pontos, e os pontos que eu falo é ganhar o jogo, né? Ganhar o jogo para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Bragantino, 18h30, recebe o Vitória, e às 19h30 o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, recebe o Flamengo. Então, uma rodada de novo equilibrada, e a gente volta a falar sobre o Campeonato Brasileiro assim, em relação a jogos equilibradíssimos que tem, né? Tem alguns jogos que estão mostrando isso. As equipes estão niveladas, e eu vou, triste falar, niveladas por baixo, e isso elas estão demonstrando dentro do campo. Não tem nenhuma equipe que esteja fora o Flamengo, que poderia financeiro e técnicos dos atletas. Palmeiras também não oscila bastante, mas continua ganhando, né? E o oscilar que eu digo é no desempenho dentro do campo, mas as demais equipes está muito complicado, e está feio de ver alguns jogos que a gente tem visto aí. Então, jogos equilibrados, né, no final de semana. Eu vou dar umas curiosidades aqui para vocês aí, né? A defesa menos vazada, Palmeiras e Flamengo tem 12 gols tomados. A defesa mais vazada, Botafogo e Chapecoense, que só tomaram 27 gols. O ataque mais positivo, Flamengo, levou 27, Flamengo, ataque mais positivo, fez 27 gols. O ataque menos eficiente, Corinthians e Chape, que tem 13. O maior número de vitórias, Palmeiras, que tem 10 vitórias. Menor número de vitórias, a Chapecoense, com 1. Maior número de derrotas, Atlético Mineiro, Remo, Mirassol e Chapecoense, que perderam 7 jogos. E menor número de derrotas, o Palmeiras, que perdeu apenas 1, e faz jus a estar lá na liderança. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Nível técnico muito baixo, equilibrado por baixo esse nosso campeonato aí,
qualidade de jogadores cada vez, né, qualidade técnica cada vez mais baixa. E aí tem algumas coisas até que a gente fala, e aí eu vou deixar claro uma coisa, não é xenofobia que eu vou falar. Mas olha só, no Brasil nós temos 50 jogadores argentinos disputando o Campeonato Brasileiro, isso é só uma análise. 50 jogadores disputando o Campeonato A e B, 38 na Série A, 12 na Série B. Desses 50 jogadores argentinos, desses 38 que estão na Série A, nós temos única e exclusivamente 2 atletas na lista dos 55 da seleção argentina. E sabe quem são esses 2? O Giai e o Flaco Lopes do Palmeiras. Todos os outros jogadores não estão sequer na lista dos 55 da Argentina. Então, às vezes a gente tem que dar razão, que diz o craque Neto, que para mim não tem nada de craque, mas é o Neto que se intitula craque, quando ele diz que são os pé de rato argentinos. E aí eu vou dizer assim, ó, isso não é xenofobia. Eu não estou falando da raça argentina. O que eu estou dizendo é que nós temos 151 estrangeiros registrados na Série A, aqui no Campeonato Brasileiro. Não são jogadores muito bons, são jogadores ruins, e eles não são ruins por serem estrangeiros. Eles são estrangeiros ruins. Então é isso que eu quero dizer, tá? Não tem nada a ver com da onde eles são. É uma constatação de que dos jogadores estrangeiros que estão no Brasil, poucos são selecionáveis, né, vão integrar suas seleções. Então, eu quero dizer que tem muitos jogadores ruins aqui, assim como tem muitos jogadores brasileiros ruins aqui e muitos jogadores ruins fora, né, mas a gente acha que aqueles que estão fora são melhores, então é isso que a gente fala. O que vamos concluir? Que o nível técnico está muito baixo do Campeonato Brasileiro, as equipes estão niveladas por baixo, Palmeiras e o Flamengo vão estar à frente por poderio financeiro, poderio técnico, qualidade de plantel, e vai, né? E nosso calendário totalmente complicado aí também. Mas então é isso, uma análise do nosso campeonato brasileiro, aí eu tinha que falar essas coisas assim que eu acho importante, uma análise, né? O Grêmio chegou onde eu acho que ele queria chegar, porque é inadmissível, né, o que dizem as explicações que são dadas pela forma como o Grêmio se encontra. Mas, então era isso, Campeonato Brasileiro, né? Vai uma análise lá que a gente faz, é aquela coisa que num aspecto pega torcedor, nos pega também um pouco de ex-profissional, de quem já trabalhou no meio do futebol, e é isso, né? Campeonato Brasileiro é isso, nós vamos ver essa rodada de final de semana, na próxima semana a gente faz uma análise novamente dos resultados, tomara que tudo aquilo que eu falei em relação a algumas equipes, sobre Grêmio, né, que melhore, que o nível do técnico suba e que as equipes desenvolvam um melhor futebol, mas vamos ficar esperando que isso aconteça, porque nós gostamos de futebol e futebol bem jogado, tá bom? Então, o Futebol Razão Especial vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana, vou pedir a vocês que se inscrevam, que curtam, né, que comentem o nosso canal, porque ele é importante, tem matérias bastante legais lá, né, com alguns profissionais que estão trabalhando no futebol aqui fora do estado, que são santamarenses, que estão trabalhando fora do estado, trabalhando pelo Brasil afora, hein? Tem muitas matérias legais lá e seria bom você dar uma conferidinha lá no canal do Prof. Dida, tá? O Churrasão Especial fica por aqui, até a próxima semana falando sobre Brasileirão 2026. Até a próxima.